Será que eu tendo uma doença nos olhos, eu deveria tratar também, olhar um pouquinho mais para a minha saúde? Com certeza. Os nossos olhos não estão separados da nossa circulação, do nosso sistema nervoso. Se eu tenho o cuidado com a minha saúde, com certeza, os meus olhos vão receber essa influência, essa consequência. Por exemplo, nós temos nos nossos olhos uma camada chamada retina muito importante. Ela é uma camada que tem um excesso de necessidade de energia, porque ela trabalha 24 horas por dia. Claro, todos os tecidos trabalham 24 horas por dia, mas a qualidade de oxidação que esse tecido faz é muito grande. Então ele precisa de um aporte muito grande de vitaminas, sais minerais, aminoácidos e, claro, uma boa oxigenação. E como é que eu consigo fazer que esse tecido consiga receber esse aporte? É através de uma boa alimentação, cuidando da minha circulação, fazendo com que os alimentos sejam bem digeridos, sejam bem absorvidos pelo meu intestino. Então tudo está interligado. O conceito da arquitetura da saúde, ele mostra que nós podemos ser coadjuvantes da nossa saúde e da nossa vida. Temos 4 fundamentos que são simples, mas importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. O primeiro é a oxigenação. Quando o nenenzinho nasce, a primeira coisa que ele vai fazer é respirar. Aí nós vamos entrar desde a primeira respiração até a respiração celular, que envolve as mitocôndrias. Nós temos também exercícios físicos que podem ajudar na respiração. O segundo pilar é o pilar da nutrição. O nenenzinho nasceu, depois que ele nasceu, ele vai fazer o quê? Ele vai mamar. É natural. Nós precisamos de substâncias para desenvolver o nosso corpo, para a gente crescer. É instintivo. O alimento faz parte da minha vida todos os dias. Eu tenho que ter essa ideia de que eu não estou somente me alimentando, eu estou nutrindo e estou prolongando a minha vida a cada ato de comer. Isso é bem importante. E aí nós também temos que pensar que nós temos macronutrição, que é através, claro, de uma maçã, de uma verdura, ou também nós temos a necessidade, às vezes, de micronutrição, que são algumas substâncias que o meu organismo necessita, mas que nem sempre ele tem aporte, que a gente precisa também cuidar nesse sentido. Precisamos olhar para este ato tão nobre que está conosco, desde o comecinho da nossa vida, até intraútero. Veja só, o nenenzinho só cresce porque ele está recebendo nutrição materna, ele vai nos acompanhar até o final da vida. Então as nossas escolhas, elas são muito importantes, porque cada refeição, cada lanchinho, eu estou colocando para a minha vida mais vida ou não. Então nós precisamos ter essa opção bem clara para nós, que a alimentação, ela precisa ser de qualidade. Então vamos olhar com carinho para essa nutrição. O terceiro pilar é o pilar do estímulo. E como é que acontece o estímulo no meu organismo? Nós temos os nossos hormônios que nos ajudam a estimular as nossas funções, as funções de todos os nossos órgãos. Mas também nós podemos ajudar a acelerar. Quem aqui já não teve um contato com, por exemplo, um floral, ou então um aroma gostoso? O que isso faz? Isso estimula os meus sentidos. E também eu consigo fazer através de terapias consagradas como a própria homeopatia, a acupuntura. Todas essas áreas, elas são mais sutis e elas trabalham a partir do estímulo do organismo. E eu só vou ter saúde e crescer se eu tiver estímulo. É muito interessante a gente ter essa noção de que esse terceiro pilar, ele é um pilar que a gente também pode ajudar, tanto de forma voluntária, como também através de nós médicos. E o quarto pilar é o pilar da desintoxicação ou purificação. Quando eu tenho um organismo muito carregado de metais pesados, consequência de uma poluição, ou às vezes a pessoa teve contato com pesticidas, com fumo, substâncias tóxicas em geral. Eu não vou ter um organismo leve, é um organismo pronto para fazer as suas reações necessárias, que fazem parte do dia a dia. Nós estamos o tempo todo fazendo trocas e produzindo mais vida, produzindo mais proteína, produzindo mais células. E para essa produção ser de forma adequada, para eu continuar tendo a minha saúde, eu preciso de uma matriz o máximo possível cristalina, perfeita, pura.
E para isso eu preciso cuidar. Então eu preciso cuidar com o que eu ingiro, eu preciso cuidar com os cosméticos que eu coloco na minha pele, o ar que eu respiro, eu tenho que cuidar com a água que eu estou ingerindo, se não é uma água intoxicada, se não é água que tem muito metal pesado. Então tudo isso é importante para a gente ter uma saúde cada vez melhor e continuarmos saudáveis o quão a vida nos permitir viver. Você consegue perceber que é importantíssimo eu cuidar da minha saúde por inteiro, de forma integral, para também ter uma boa resposta em uma doença ocular, numa doença dos olhos, numa doença degenerativa, como a degeneração de mácula, como o glaucoma? Quem vai levar até os meus olhos oxigênio? São os meus vasos sanguíneos. É a minha circulação. A nutrição para as células que tanto trabalham. Os estímulos que os meus olhos precisam receber. Da mesma forma. E se eu não tenho uma circulação adequada, se eu não tenho o estímulo correto, o aporte nutricional bom, o que vai acontecer com as minhas células do meu olho? Elas não vão conseguir trabalhar de forma adequada. Então elas estão, às vezes, em carência, às vezes em sofrimento. Mas se eu tenho a saúde da melhor forma possível, que eu estou bem nutrida, bem oxigenada, bem estimulada e bem purificada, toda essa matriz ela vai ser responsável para poder levar para essas células também dos meus olhos a maior chance de melhora e também de recuperação das funções do olho. E também preservando o que pode ser preservado e recuperar justamente aquelas células que estão em sofrimento. Eu atendo muitos pacientes com doenças degenerativas e eu trabalho dessa forma. Os pacientes já vêm para mim com degeneração de mácula seca, com seus suplementos, no caso, vitaminas diretos para os olhos. Tenho também pacientes que têm degeneração de mácula úmida, que já fizeram inúmeras injeções intravítreas. E por que esses pacientes eles vêm estabilizados? Às vezes não é visto para esses pacientes que está faltando a base, o fundamento, que é o que faz com que a célula funcione. Nós precisamos fazer com que aquele combustível que a célula precisa chegue até ela. E através das nossas bases, da nossa saúde. Então eu vejo assim uma melhora muito grande de pacientes que vêm às vezes estagnados nos seus tratamentos e eles melhoram exatamente porque a gente está dando esse aporte e esse resgate celular, vou chamar assim. Eu vejo que é uma forma assim carinhosa de chamar a atenção para que nós precisamos cuidar da nossa saúde por inteiro. Não basta só a gente se localizar somente num tipo de doença, somente naquele objetivo. Eu tenho só uma doença cardíaca, eu vou cuidar só do coração. Não está certo. Porque o coração precisa de todo esse conjunto, assim como o meu olho, assim como o meu cérebro, assim como os meus ossos, os meus músculos e tudo no meu organismo. Porque é tudo uma integração só. Nós somos um organismo que ele se comunica o tempo todo através da nossa circulação, através dos nossos hormônios, da nossa digestão, nossa alimentação. Então nós precisamos de todo esse aporte para fazer com que a nossa saúde esteja em dia. Estou lembrando agora de um caso clínico que foi bem emblemático para mim. Eu atendi um adolescente em torno de 13, 14 anos e ele estava há 2 anos com uma alergia. Aí eu fiz a pergunta mais simples, eu disse assim, do que ele se alimenta? Uma coisa muito colorida? Sim, ele gosta de comer salsicha todos os dias. Eu disse assim, eu não vou tratar ele, eu só vou querer que ele fique uma semana sem comer salsicha. Vamos ver como é que reage essa alergia. E para minha surpresa, minha e da família, uma semana depois, ele retornou com o olho bem melhor. Aí ele percebeu que precisava cuidar muito da sua alimentação. É claro, foi orientado direitinho. E fiquei feliz porque eu não precisei tratar ele necessariamente. Só foi afastado algo que não estava fazendo bem para ele. Então assim, olha só, os excessos, como eles podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Aí entra um produto de baixo teor nutricional, que é um produto processado, que a gente conhece, e também muitos corantes, que também são o quê? Nocivos à minha saúde. Então aqui vai o exemplo que às vezes os nossos vilões estão escondidos onde a gente menos espera. E a gente às vezes, com a nossa maneira de ser, o nosso costume diário, a gente não percebe que ali pode ter uma inflamação, ali pode ter um motivo de uma alergia. Aí vai um recado. E você já se perguntou se os seus pilares, os seus fundamentos de saúde estão em dia? É importante a gente ter essa consciência de que depende muito do que eu estou fazendo para mim mesmo para eu ter um resultado.
Aquele menino que simplesmente deixou de consumir um alimento que não fazia bem para ele, melhorou sem nenhum tipo de medicamento. Foi só afastar uma causa. Quantos concorrentes desleais talvez eu tenha misturados nos meus hábitos, na minha alimentação, que eu não sei, ou que eu não estou dando atenção e que deveria dar atenção. Porque o resultado vem lá na frente. Ele pode se demonstrar através de uma alergia, através de uma inflamação, ou infelizmente através de uma doença. Pense nisso.